Muito obrigado. Gostaria de agradecer o convite honroso para participar dessa audiência pública convocada pelo senhor presidente senador Ricardo Ferraço. Gostaria de cumprimentar os senadores, membros desta comissão e os membros desta mesa, senhor subsecretário-geral, embaixador Carlos Rocha Paranhos, nosso amigo Paulo Sotero, do Woodrow Wilson Center, nosso antigo companheiro. Falei muito experiente, não falei velho, não. Que teve uma reclamação lá dentro sobre um adjetivo, entende? É nosso amigo de muito tempo. Eu falo em nome da AmCham, a Câmara Americana, que existe há 95 anos, representando 5.000 empresas. Nós temos, a grande maioria dos associados da AmCham são empresas brasileiras, mais de 80% são empresas brasileiras. Temos empresas nacionais de mais de 40 nacionalidades diferentes, as grandes empresas internacionais são associadas à AmCham e praticamente todas as empresas americanas que operam no Brasil. Antes de falar propriamente da relação econômica comercial, que é o foco da minha fala aqui, eu gostaria de alicerçar um pouco o que falarei sobre colocando um contexto um pouco mais amplo das relações comerciais do Brasil como um todo no mundo. Estados Unidos é muito grande, é muito importante, é muito difícil, de fato, só falar de Estados Unidos sem se colocar num contexto geral. O Brasil atualmente apresenta apenas 1,3% das exportações de todas, comparado em conjunto com todas as nações do mundo. É muito pouco para um país que tem uma economia que representa acima de 3% do PIB mundial. 1,3% das exportações é pouco. Esse percentual é praticamente o mesmo percentual que tínhamos na década de 50 do século passado, a despeito de termos tido um boom de commodities, mas temos vivido um declínio substancial das exportações de manufaturados. A pauta de exportação brasileira, ela vem tomando um rumo perigoso. Nós exportamos cada vez mais para menos destinos. A nossa pauta de exportação se concentra cada vez mais em produtos de menor valor agregado e menos empresas participam do comércio exterior. Apenas 40 empresas representam mais de 50% das exportações brasileiras. 40 empresas. 300 empresas representam praticamente 90% daquilo que se exporta no Brasil. Portanto, o comércio exterior hoje, ele não está sendo uma força que irriga a economia do Brasil como deveria ser. E o que é fundamental para qualquer nação que aspire um status de nação desenvolvida no mundo é que ela possa se inserir na cadeia global de valor. E o Brasil tem uma baixa inserção na cadeia global de valor. Cadeia global de valor hoje tem a ver, é a força motriz da globalização da economia mundial. Raramente se pega um produto sofisticado onde todos os componentes sejam feitos num só país. Eles são feitos em vários países, é uma junção de esforços, é uma conjunção de produz e provê mais, aquele que tem melhores condições de qualidade, de custo, etc. Em suma, para se inserir na cadeia global de valor, nós passamos fundamentalmente pela questão da competitividade. Todos os indicadores de competitividade cada vez mais são requeridos, precisam ser preenchidos para que se possa participar da cadeia global de valor. E a nossa inserção é muito pequena. Outro aspecto é que, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, 75% do comércio mundial se dá no âmbito de países que têm acordos que favoreçam o comércio entre eles. São acordos de facilitação de comércio, são acordos de livre comércio e o Brasil, nesse aspecto, tem apenas 2 acordos de livre comércio. Nós temos o Mercosul, que é muito mais uma união aduaneira, não chega a esse estágio, tem aspectos muito positivos, mas, no conjunto, nós temos uma pobreza de acordos internacionais. E aí nós temos realmente 3 elementos que se compõem e que compõem a força do comércio internacional, que tem a
a ver com a inserção dos países na cadeia global de valor, que ela fomenta, ela instiga o fortalecimento da competitividade dos países, e essas duas condições, elas fomentam, levam o país a estabelecer mais e mais acordos comerciais. E os acordos comerciais acabam, é um círculo virtuoso que se forma, ou se não se entra nesse circuito, a gente realmente fica distante desse processo de modernidade, de evolução, que o mundo vive num ritmo bastante intenso. O Brasil precisa levar isso em consideração, precisa se preparar para se inserir cada vez na cadeia global de valor. Isso, portanto, aqui fica claro a posição, o clamor dos empresários que representamos, que o Brasil precisa estabelecer muito mais acordos internacionais de facilitação de comércio, o Brasil precisa ampliar a sua pauta de comércio internacional, e para fazer isso, ao mesmo tempo, nós temos que fortalecer a competitividade da economia brasileira. Isso dito, entro na relação Brasil-Estados Unidos. A relação Brasil-Estados Unidos, ela tem uma característica bastante interessante. É talvez a única relação que o Brasil tem no mundo que nos insere na cadeia global de valor. Por que isto? Falei há pouco que 40 empresas brasileiras representam mais de 50% do comércio total do que exportamos. 300 empresas representam quase a totalidade, pois o comércio Brasil-Estados Unidos, temos 6.300 empresas que exportam. Portanto, ela tem uma força de capilaridade, ela fertiliza a economia brasileira como nenhuma outra relação com outro país. Esse dado é muito importante. Se isso não bastasse, da pauta de exportação com os Estados Unidos, 72% são produtos manufaturados ou semi-manufaturados, muito acima do conjunto que temos com os outros países. Portanto, temos muitas empresas participando e temos uma exportação que dinamiza a própria economia do Brasil. Se você não tem preço, não tem qualidade, é muito difícil entrar no mercado americano. Então, essas 6.300 empresas têm que fazer muito esforço, se dedicar para conseguir acesso a esse mercado. Isso é um fator de dinamização, de modernização da economia. Queríamos lembrar também que um outro elemento que fomenta a nossa relação é o estoque, é o investimento cumulativo do Brasil dos Estados Unidos do Brasil. Esse capital cumulativo já supera 120 bilhões de dólares, e ele está presente pelo grande número de empresas americanas estabelecidas no Brasil há muito tempo. E essas empresas também, elas fomentam um comércio intercompany, que ajuda também a aumentar esse comércio de manufaturados entre Brasil e Estados Unidos. É uma força de modernização. E nesse movimento de investimentos, a gente sempre fala em investimento de Estados Unidos no Brasil, mas a gente entrou numa era onde existe um investimento privado brasileiro nos Estados Unidos. Tivemos uma primeira fase com Petrobras, Vale, Votorantim, Gerdau, Odebrecht. Temos uma segunda onda de investimentos com Braskem, Santana Textiles, Stefanini e uma série de redes de fast food. Hoje, as empresas brasileiras geram emprego para americanos nos Estados Unidos ao redor de 40 mil posições de trabalho. 40 mil posições de trabalho já é algo representativo que essas empresas provêm na economia americana. Por outro lado, esse dinamismo, como foi falado na abertura pelo senador Ferraço, em 2013, o dado que temos, senador, um pouquinho mais alto que o seu, o número de visitantes já bateu 2.096.000 visitantes em 2013, e cresce, sim, a 18% ao ano, há 3 anos em seguida. Portanto, o número de visitantes mais do que cresceu em mais de 50% em 3 anos. São números muito expressivos. Nós temos 154 voos semanais entre os países. O ano passado foram emitidos 3,3 milhões de passagens aéreas entre os dois países. É mais do que o dobro em relação a 8 anos atrás. Então, tem um ritmo, um dinamismo dessa relação que é alguma coisa impressionante. Ela não para, ela é muito ágil, ela acontece de todas as formas. Um dado interessante do IBGE, do Itamaraty, que eu cito aqui, é que temos
1.066.000 brasileiros vivendo nos Estados Unidos. De cada 200 brasileiros, grosso modo, podemos dizer que tem um que vive nos Estados Unidos. É um dado muito expressivo. A gente não se dá conta que tem mais de 1 milhão de brasileiros vivendo nos Estados Unidos. E o segundo contingente vem no Japão, com distante 200 mil brasileiros. A gente tem uma ideia que muitos brasileiros vão trabalhar no Japão, etc., mas o número é mais do que 5 vezes maior nos Estados Unidos. Graças ao programa Ciência Sem Fronteiras, citado também pelo senador, praticamente foram triplicados o número de estudantes brasileiros em universidades americanas. Esse número hoje é de 10.500 estudantes, mas na contrapartida também é positivo que temos 4.000 estudantes americanos em universidades brasileiras. Essa interação, esse fluxo cultural é da maior importância para pavimentar relações futuras. Eu cito algo que aconteceu aqui, presidente, numa missão que aconteceu em fevereiro agora desse ano, uma missão de cunho agrícola, o enfoque era agrícola, e foram visitados foi visitados St. Louis, foi Bentonville e Houston. Na Universidade do Texas, a universidade é Texas University, AM, Texas University, e AM quer dizer Agriculture and Military. Esse agriculture, que representa, na verdade, essa universidade é a expressão de ponta do desenvolvimento tecnológico do ensino de agricultura nos Estados Unidos. É o que há de mais avançado, ela é muito conhecida. Para surpresa dos membros da missão brasileira, nós encontramos 10 professores brasileiros dando aula na mais importante universidade americana de agricultura. Isso significa que a interação Brasil-Estados Unidos no campo agrícola tem um campo que não dá para imaginar. São os 2 maiores produtores agrícolas do mundo. O potencial, o consumo de alimentos no mundo, só pelo aumento da população, o crescimento da renda para os próximos 30 anos, ele é previsto um crescimento acima de 40%, e o mundo não tem terras férteis para produzir esses alimentos. Brasil e Estados Unidos têm um papel enorme nesse aspecto, é um papel que transcende o campo econômico, ele vai até no campo da segurança mundial como um todo. E essa interação de tecnologia do Brasil e Estados Unidos é um campo sem fim. Foi com muita alegria que vimos esses 10 brasileiros presentes. Mas não para aí. Nessa mesma universidade, nós encontramos em funcionamento um laboratório da Embrapa. Um laboratório da Embrapa que chama Labex. É um laboratório virtual da Embrapa em pleno funcionamento dentro da principal universidade americana de agricultura. E nessa mesma viagem vimos empresários brasileiros vendendo novas espécies, novos tipos de raça, de gado nas feiras de Miami, nas feiras do Texas. Quer dizer, nós temos hoje espécies desenvolvidas no Brasil. A gente que sempre importou está exportando. Isso dá uma ideia do dinamismo dessa relação e do potencial que ela existe. O ano passado, nós recebemos na AmCham 400 empresas americanas que nos procuraram com interesse de estabelecer negócio no Brasil, 400 empresas. Do outro lado, tivemos 580 empresas brasileiras com interesse em negócio nos Estados Unidos. Quer dizer, tem um dinamismo dessa relação no meio empresarial que eu diria que ela é quase incontrolável, uma força muito grande. Que nos impulsiona a trabalharmos cada vez mais juntos. O ano passado tivemos contatos com 300 empresários americanos nas missões feitas, todos que falam com muito otimismo em relação ao Brasil, do potencial, etc. Não falam só coisas boas, mas o entusiasmo em relação ao Brasil existe, é muito claro. Nós temos publicações sobre how to do business in Brazil, how to invest in Brazil, sobre variados temas, com uma cooperação, inclusive, com o Itamaraty, que coloca essas publicações no site. O ano passado nós tivemos acesso, essas publicações foram acessadas por mais de 70 publicações e em todas essas ações, inclusive nas missões comerciais que fazemos, nós contamos aí com a interação, com o apoio do Itamaraty, somos muito agradecidos e vai muito bem. Queria falar de um aspecto que, quando se fala de ruídos na relação diplomática e desencontros que temos tido, tem alguns aspectos concretos que têm avançado. Isso não pode ser esquecido. Desde 2010 para cá, com a vinda do presidente Obama,
houve uma ampliação e um aprofundamento da pauta da relação com os Estados Unidos. Várias questões que incomodavam a relação comercial foram resolvidas. Já não se fala mais do subsídio do etanol, da disputa do suco de laranja na OMC, nós tivemos um bom encaminhamento da questão do algodão, o acesso da carne suína nos Estados Unidos, está se avaliando o acesso da carne bovina também aos Estados Unidos. Foi assinado o Tratado de Cooperação Econômica e Comercial, que o Itamaraty utiliza continuadamente, é uma forma de diálogo que nos obriga a conversar, os dois países sentarem e conversarem sobre os aspectos econômicos e comerciais. É um tratado, ainda não tem a formatação de obrigatoriedade, a obrigatoriedade é de se conversar mais de alguma coisa. O Open Skies ainda aguarda a ratificação, mas sem ele já tivemos um aumento de 50% do número de voos semanais e dessas negociações também o visto de permanência em ambos os países cresceu de 5 para 10 anos. Do lado brasileiro, vários esforços que passa nessa casa, que passa no Senado, foram feitos. O Senado aprovou o acordo de troca de informações de contribuintes de impostos federais entre os dois governos. É um acordo que estava pendente e ele tem uma importância bastante grande nas relações. Ele também tinha a ver com as questões de lavagem de dinheiro, com transparência, fluxos internacionais, ele é importante. E foi aprovado também um novo critério de preço de transferência que atualiza o critério nosso de tratar preço de transferência. Esses dois elementos aproximam o Brasil na negociação de acordos internacionais mais amplos e essa casa está de parabéns por isso. Do lado americano, houve uma resposta, aumentou a celeridade da emissão de vistos. Vocês veem que hoje é um problema menor, o tempo é muito menor. Eles definiram 2 novos consulados no Brasil, em Porto Alegre e em Belo Horizonte. O apoio ao Ciência Sem Fronteiras, acho que nós testemunhamos em várias frentes, é o país que mais colaborou, é o maior número de estudantes brasileiros no exterior, e não apenas abrindo as suas universidades, mas temos trabalhado em conjunto e com sucesso. As empresas estão abrindo as portas para os estágios, para que esses estudantes façam estágios e tenham uma experiência num ambiente de inovação, desenvolvimento, inclusive de patentes, que é algo que nós precisamos muito. Temos muitas coisas em conjunto, por exemplo, o acordo de biofuel, de combustível para aviação, da maior importância, com trabalho em conjunto de empresas como Embraer, Boeing e GE, da maior importância. E uma experiência que acontece nesse mês de maio, no aeroporto de Viracopos e de Miami, que chamamos de operador econômico autorizado, que é uma forma de se reduzir muito a burocracia das importações e exportações. Quer dizer, empresas que têm um bom histórico de cumprir os seus compromissos, elas têm assim um fast track, elas passam rapidamente. Esse é um modelo que vem sendo debatido entre os dois países, é muito importante, e esse modelo foi realmente a essência do acordo feito em Bali, no acordo de Bali recente, que é um acordo de facilitação de comércio. Então, a relação dos Estados Unidos inspirou em grande parte esse acordo. Muito bem. Mas o que fazer daqui para frente? Esse dinamismo da relação está em todas as faces da relação, da interação, foi muito bem explanado também na abertura pelo senador Ferraço, mas quais seriam os próximos passos que o empresário quer? Para que a gente não diga exatamente aquilo que... Eu vou disponibilizar para Vossa Senhoria mais 3 minutos, já de 20 minutos. Eu fecho. Para que Vossa Senhoria possa concluir, é um âmbito brasileiro, as suas manifestações. Tá bom, a gente prepara mais do que conclui, mas eu vou concluir em 3 minutos aqui. Nós estamos fazendo uma pesquisa junto aos associados da AmCham para ver se eles querem ou não um acordo de livre comércio. Até o momento, 93,75% das respostas são a favor de um acordo de livre comércio. Dessas respostas, 65% por parte de empresas brasileiras, 23% de empresas americanas e 12% de empresas internacionais que operam no Brasil. Ao mesmo tempo, temos feito um trabalho em conjunto com o CNI, Fiesp, etc.,
e temos um estudo mais aprofundado em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas para se avaliar ganhos e perdas de um acordo de livre comércio em ambas as partes. Para concluir, é fundamental que o Brasil se insira na cadeia internacional de valor, é fundamental dar um salto, ter coragem para se fazer um acordo de livre comércio. O empresariado, por todos os indicadores, quer. Até há pouco tempo, entidades fortes tinham receio, tinham uma postura mais protecionista, mas o nosso modelo está exaurido. E hoje, infelizmente, não é apenas uma questão de vontade do Brasil. Nós temos que olhar os Estados Unidos, que têm outras prioridades, eles têm o acordo com a União Europeia, o acordo do Pacífico. Nós devemos trabalhar muito bem esse acordo. E fechando, e para fazer, acho que incentivar essa integração, no dia 14 de maio nós vamos ter aqui, inclusive no Senado, presidente, a visita de parlamentares americanos. Estamos trabalhando muito e vamos envolver e vamos procurar trabalhar em conjunto para que eles estejam muito bem recebidos e a gente tenha uma integração maior também na frente parlamentar, que são fundamentais na aprovação de qualquer acordo internacional. Muito obrigado, é o que eu tinha para falar.